Pai, pelo amor de Deus, o senhor não tem vergonha? Olha para essa roupa, olha para esse sapato sujo de barro no meu tapete persa. Eu tenho convidados chegando em 10 minutos. O senhor está cheirando a fracasso. O grito de Rodrigo, o filho mais velho, ecoou pela sala de estar luxuosa da cobertura. No centro do tapete, encolhido, segurando um chapéu de feltro molhado, estava o Dr. Augusto. Aquele homem, que um dia foi o pilar que sustentou o céu para aqueles filhos, agora parecia pequeno, frágil e derrotado. Filho, a voz de Augusto saiu trêmula, uma atuação perfeita de desespero. Eu perdi tudo. O banco tomou a fazenda, tomou as contas. Eu não tenho para onde ir, só preciso de um quarto. Pode ser o de empregada, só até eu me arranjar. Rodrigo riu, uma risada nervosa, incrédula e cruel. Ele olhou para a esposa que torcia o nariz com nojo do sogro. Um quarto? Pai, isso aqui não é asilo. Nós temos uma vida social. O que meus sócios vão pensar se virem um velho falido dormindo na minha área de serviço? O senhor teve a vida toda para guardar dinheiro. Se perdeu tudo, a culpa é da sua incompetência. Não venha drenar o meu sucesso. Augusto olhou nos olhos do filho, os olhos que ele viu abrir na maternidade. Os olhos que ele viu brilharem ao ganhar o primeiro carro, a faculdade, o apartamento onde estavam pisando agora. Tudo pago com o suor de Augusto. Então é isso? Perguntou o velho com uma lágrima solitária escorrendo. Eu te dei o mundo e você me nega um travesseiro? Eu não te devo nada. O senhor fez sua obrigação de pai. Agora, por favor, saia, antes que os convidados cheguem e sintam esse cheiro de mofo. Rodrigo abriu a porta. O vento frio da chuva entrou. Augusto colocou o chapéu. Ele não sentia frio. Ele sentia o gelo da ingratidão congelando seus ossos. Ele saiu. A porta bateu às suas costas com o som de uma sentença de morte. O que Rodrigo não sabia, o que ele não poderia imaginar em sua soberba, é que aquela falência era uma mentira. O velho fracassado que desceu pelo elevador de serviço tinha, no bolso interno do casaco puído, um extrato bancário com 9 dígitos. Aquele era o teste final. E Rodrigo tinha acabado de reprovar da maneira mais vergonhosa possível. Mas a noite ainda era longa. Havia mais 2 filhos para visitar, e a lição que Augusto estava prestes a ensinar faria aquela família tremer até as fundações. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias e Reencontros. Dizem que a gente só conhece verdadeiramente as pessoas em 2 situações, quando elas precisam de nós e quando nós precisamos delas. Hoje vamos acompanhar a jornada de um pai que decidiu descobrir a verdade sobre o amor de seus filhos, custe o que custasse. Se você detesta a ingratidão e acredita que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento da prosperidade, já deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sininho. Prepare-se porque o final desta história vai lavar a sua alma. Vamos começar. Para entender a dor daquela noite chuvosa, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a grandeza do homem que foi humilhado. Augusto Sampaio não nasceu em berço de ouro. Ele construiu seu berço com madeira que ele mesmo cortou. Nascido no interior de Goiás, começou a vida como tropeiro, vendendo gado de fazenda em fazenda. Tinha o dom do negócio e a disciplina de um monge. Aos 30 anos, comprou suas primeiras terras, terras que diziam ser imprestáveis. Augusto trabalhou aquela terra com as próprias mãos, dormindo no celeiro, comendo marmita fria. 10 anos depois, aquela terra era a maior produtora de soja do estado. Aos 50 anos, Augusto era o rei do grão, dono da Fazenda Esperança, um império de 10.000 hectares. Mas a maior riqueza de Augusto não era a soja, era sua família, ou pelo menos era o que ele achava. Ele se casou com Maria Clara, o amor de sua vida. Uma mulher doce que mantinha os pés dele no chão. Juntos tiveram 3 filhos. Rodrigo, o primogênito, inteligente, ambicioso, mas frio como gelo. Patrícia, a do meio,
bela, vaidosa, viciada em aparências e elogios. E Camilo, o caçula, o artista. Preguiçoso, mimado, nunca parou em emprego nenhum, vivendo da mesada do pai para encontrar seu propósito. Augusto cometeu o erro que muitos pais amorosos cometem. Ele jurou que seus filhos nunca passariam pelo que ele passou. Meus filhos não vão pegar na enxada, eles vão ser doutores. E assim, ele blindou os três. Rodrigo ganhou uma construtora na capital. Faliu a primeira, o pai pagou. Faliu a segunda, o pai pagou. Na terceira, com a injeção milionária de Augusto, ele venceu, mas achava que o mérito era todo dele. Patrícia ganhou uma boutique de luxo e um apartamento nos Jardins. Passava os dias em spas e as noites em jantares beneficentes, onde se gabava de sua família tradicional. Camilo. Camilo ganhava carros novos a cada aniversário e viajava o mundo estudando. Enquanto Maria Clara estava viva, ela servia de cola. Ela suavizava a arrogância dos filhos e acalmava a decepção do pai. Eles são bons meninos, Augusto. É só o jeito da juventude de hoje, dizia ela. Mas Maria Clara faleceu subitamente, vítima de um aneurisma, há 2 anos. A morte da matriarca revelou a verdadeira face da família. No velório, Augusto, destruído pela dor, viu seus filhos brigando no corredor da funerária. Não era sobre a dor da perda. Eu quero o colar de esmeraldas da mamãe, dizia Patrícia. O colar vale menos que o terreno da praia. Eu fico com o terreno, retrucava Rodrigo. Vocês são uns abutres. Eu preciso de dinheiro vivo. Vou vender os carros dela, gritava Camilo. Augusto ouviu tudo. Naquele dia, algo quebrou dentro dele. Não foi só o coração de marido, foi a ilusão de pai. Ele percebeu que não tinha criado filhos, tinha criado parasitas. 2 anos se passaram desde a morte da esposa. Augusto estava com 72 anos. Sua saúde, antes de ferro, começou a dar sinais de cansaço. Uma tosse persistente, um cansaço nas pernas. Os filhos apareciam pouco. Rodrigo só ligava quando precisava de um aporte para a construtora. Pai, o mercado está difícil, preciso de liquidez. Patrícia só visitava no Natal e passava o tempo todo no celular, reclamando que a fazenda cheirava a bicho. Camilo aparecia quando estourava o limite do cartão de crédito. Certa tarde, Augusto estava em seu escritório na casa grande da fazenda, revisando o testamento com seu advogado e melhor amigo, Dr. Hélio. Hélio era o oposto dos filhos de Augusto. Homem simples, leal, que cuidava dos segredos do fazendeiro há 40 anos. Augusto, disse Hélio tirando os óculos, você tem certeza de que quer dividir tudo em 3 partes iguais? As terras, as ações, o gado? Augusto olhou para a janela, para a imensidão verde que ele construiu. É o certo, Hélio. São meus filhos. É o legal, mas é o certo, provocou Hélio. Augusto, me perdoe a franqueza, mas se você entregar a Fazenda Esperança para esses 3, em 5 anos, isso aqui vira pasto seco. Rodrigo vai vender para cobrir rombos. Patrícia vai transformar a casa-sede em um resort e falir. E Camilo vai torrar a parte dele em festas na Europa. Augusto sentiu a verdade doer. Eu sei, Hélio, eu sei, mas o que eu posso fazer? Deserdá-los? Eles são meu sangue. Talvez lá no fundo eles me amem. Talvez essa ganância seja só uma fase. Talvez, se eu precisasse deles, eles cuidariam de mim. Hélio suspirou. Você acha ou você sabe, Augusto? Aquela pergunta ficou no ar. Você sabe se seus filhos te amam? Ou eles amam o seu cheque? Augusto não dormiu naquela noite. Ele andou pela casa vazia, olhando as fotos das crianças pequenas. Lembrava de Rodrigo pedindo para andar a cavalo, de Patrícia fazendo tranças na barba dele, de Camilo dormindo no seu colo. Onde aqueles meninos tinham ido parar? Foi na madrugada, olhando para o teto escuro, que a ideia nasceu. Uma ideia perigosa, uma ideia dolorosa, um teste. Na manhã seguinte, ele chamou Hélio. Hélio,
Cancele minhas reuniões, bloqueie minhas contas pessoais, transfira o saldo líquido para uma conta offshore que eles não conheçam e prepare a papelada. Papelada de quê, Augusto? Venda? Não. Papelada de falência. Quero documentos falsos, mas que pareçam reais. Ordens de despejo, bloqueios judiciais, dívidas impagáveis. Quero que pareça que o Império Sampaio ruiu da noite para o dia. Hélio arregalou os olhos. Você vai fingir que faliu? Por quê? Porque eu preciso saber, Hélio. Eu preciso saber quem vai abrir a porta para o Augusto e não para o Coronel Sampaio. Eu vou até eles, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Vou pedir abrigo, vou pedir comida. Isso é loucura, Augusto. Eles vão ficar furiosos quando descobrirem. Se eles me acolherem, Hélio, eles herdam tudo. O império será deles, e eu morrerei feliz sabendo que criei seres humanos. Mas se eles me virarem as costas... A voz de Augusto endureceu. Se eles me virarem as costas, eles não verão 1 centavo. Eu doarei tudo para a caridade. Prefiro que meu dinheiro alimente estranhos gratos do que filhos ingratos. Hélio viu a determinação nos olhos do amigo. Quando começamos? Agora. E arrume umas roupas velhas. O Coronel Sampaio vai tirar férias. Quem vai visitar os filhos é o velho Augusto. A preparação foi meticulosa. Augusto deixou a barba crescer por 2 semanas. Ficou branca, desgrenhada. Ele parou de pintar o cabelo. Ele foi até o galpão dos empregados e pegou roupas antigas, guardadas em baús. Calças largas, puídas nos joelhos. Uma camisa xadrez, com a gola gasta. Um casaco de lã que cheirava a naftalina e tempo. Ele trocou seus sapatos italianos por um par de botinas velhas, sujas de barro seco. Quando ele se olhou no espelho, não viu o milionário. Viu seu próprio pai, décadas atrás. Viu um homem simples, um homem que precisava de ajuda. Está perfeito, disse ele. Hélio entregou uma mala de couro velha, descascada. Aqui dentro estão os documentos falsos da falência. Se eles pedirem provas, mostre isso. E aqui, Hélio entregou um envelope lacrado. Está o poder da verdade. Só abra isso se for necessário. Augusto pegou a mala. Ela estava leve, mas seu coração estava pesado. Reze por mim, Hélio. Reze para que eu esteja errado sobre eles. Eu rezarei, amigo, mas prepare-se. A verdade costuma ser feia. Augusto pegou um ônibus de linha. Ele não quis ir de carro. Ele queria sentir o cansaço. Queria chegar na cidade grande com a poeira da estrada na pele. A viagem durou 6 horas. 6 horas em que ele ensaiou o que diria. 6 horas em que ele torceu para que Rodrigo, seu primogênito, o abraçasse e dissesse: "Não importa o dinheiro, pai. O Senhor é meu pai." Ele chegou à capital numa tarde de chuva torrencial. O cenário estava montado. O rei estava disfarçado de mendigo. E o primeiro castelo a ser testado era a cobertura de luxo de Rodrigo. A porta da cobertura de Rodrigo se fechou, e com ela fechou-se também a primeira parte do coração de Augusto. Ele ficou parado no corredor acarpetado, olhando para a madeira nobre que o separava do filho que ele educou, do filho que ele carregou nos ombros. O não de Rodrigo não foi apenas uma recusa de abrigo, foi um apagamento de memória. Rodrigo escolheu esquecer quem o pai era, para não ter que lidar com quem o pai estava. Augusto desceu pelo elevador de serviço. O espelho do elevador devolveu a imagem de um velho cansado, molhado e triste. Por um segundo, Augusto quase desistiu. A vontade de pegar o telefone, ligar para o motorista que estava escondido num hotel próximo e voltar para o conforto da fazenda era imensa. Para que passar por isso? Pensou ele. Eu já sei a resposta, mas a teimosia, aquela mesma teimosia que o fez derrubar mato no braço para plantar soja 40 anos atrás, falou mais alto. Não, eu tenho 3 filhos. Rodrigo é o mais velho, o mais duro. Talvez Patrícia seja diferente. Ela é mulher, tem coração de mãe. Ela vai se comover.
Augusto caminhou até a calçada, sentindo o peso daquela primeira porta fechada. Ele pensou, pior do que isso não pode ficar. Rodrigo sempre foi frio, mas Patrícia é mulher, é mãe, ela vai ter compaixão. Pobre Augusto! Mal sabia ele que a crueldade tem muitas faces. Se a rejeição de Rodrigo foi um soco no rosto, o que Patrícia estava prestes a fazer seria uma facada nas costas. A humilhação pública que o aguardava na loja de luxo faria o velho desejar nunca ter saído da fazenda. Você acha que conhece a frieza humana? Espere até ver o que a vaidade é capaz de fazer com um pai. Augusto saiu do prédio. A chuva em São Paulo é gelada e impiedosa com quem está a pé. Ele caminhou até um ponto de ônibus, tremendo. Ele não pegou táxi. O personagem, Augusto falido, não tinha dinheiro para táxi. Ele queria viver a experiência completa da desolação. Ele esperou 40 minutos por um ônibus que o levasse até o bairro dos Jardins, onde ficava a famosa boutique de Patrícia. Dentro do ônibus lotado, úmido e cheirando a gente cansada, Augusto, o milionário, sentiu uma conexão estranha com aquelas pessoas. Ninguém o olhou com desprezo ali. Um rapaz jovem até se levantou para lhe dar o lugar. Senta aí, vô. O senhor está muito molhado. Augusto agradeceu com um aceno. Aquele rapaz desconhecido tinha mais educação que seu primogênito. Aquilo doeu. A boutique Patrícia S. era um templo do consumo. Vitrines imensas de vidro blindado, manequins vestindo roupas que custavam o salário de um ano de um trabalhador comum. Havia segurança na porta, havia manobrista. Augusto parou em frente à vitrine. Ele viu a filha lá dentro. Patrícia estava radiante, vestida com um tailleur de seda, segurando uma taça de champanhe, conversando com duas clientes que pareciam ter saído de uma capa de revista. Ela ria. Aquele riso cristalino que Augusto tanto amava quando ela era criança. Ele respirou fundo, ajeitou o casaco velho e empurrou a porta de vidro. O segurança, um homem grande de terno preto, imediatamente bloqueou a passagem. Epa! Epa! Onde o senhor pensa que vai? Aqui não é lugar de pedir esmola, não. Augusto olhou para o segurança. Eu não sou pedinte, meu jovem. Eu sou o pai da dona da loja. Vim ver a Patrícia. O segurança riu. O pai da dona Patrícia? O coronel Sampaio? O senhor deve estar bêbado. O pai dela é um homem importante, não? Isso aqui. Ele apontou para as botas sujas de barro. Sai da frente da vitrine que você está espantando a clientela. Dame ela, disse Augusto com uma autoridade que fez o segurança vacilar. Havia poder na voz daquele mendigo. Diga que o Augusto está aqui e que é urgente. O segurança, confuso, chamou uma vendedora pelo rádio. A vendedora foi até Patrícia e sussurrou algo no ouvido dela. Patrícia olhou para a porta. O sorriso dela congelou. Ela viu o vulto do pai, molhado e sujo, discutindo com o segurança. O rosto dela não mostrou alegria. Mostrou pânico. Ela pediu licença às clientes com um sorriso forçado e caminhou apressada até a entrada, mas não abriu a porta para ele entrar. Ela saiu para a calçada, fechando a porta de vidro atrás de si, como se quisesse conter uma contaminação. Pai! Ela sibilou, olhando para os lados, para ver se alguém conhecido estava passando na rua Oscar Freire. O que é isso? O que aconteceu com o senhor? Por que está vestido assim? O senhor fugiu de algum lugar. Augusto olhou para a filha. Ela estava preocupada com a aparência, não com ele. Minha filha... Aconteceu uma desgraça. O banco tomou tudo, a fazenda foi leiloada, bloquearam minhas contas. Eu não tenho nada, Patrícia, só essa mala. Patrícia ficou lívida. A mão dela foi à boca, cobrindo o batom perfeito. Como assim faliu? O senhor perdeu o dinheiro? Todo o dinheiro? E a minha mesada? E o investimento da loja que o senhor prometeu para o mês que vem? Acabou, filha. Tudo. Eu vim porque não tenho onde dormir. Estou com fome. Achei que podia ficar no quarto de hóspedes do seu apartamento por uns tempos. Eu ajudo a cuidar das crianças.
Patrícia deu um passo para trás, como se ele tivesse uma doença contagiosa. Pai, pelo amor de Deus, o senhor não pode ficar na minha casa nesse estado. O Ricardo, marido dela, não suporta gente. Gente desleixada. E as crianças, o senhor vai assustar os meninos. Eles estão acostumados com limpeza, com ordem. Eu sou o avô deles, Patrícia. Eu sou seu pai. Eu paguei por essa loja. Paguei por esse vestido que você está usando. Isso é passado, pai. Agora o senhor é um problema. Olha, eu tenho um evento de lançamento da coleção de verão hoje à noite. A imprensa vai estar lá. Eu não posso aparecer com o senhor assim. Vai destruir minha imagem. Vão dizer que a família Sampaio está na sarjeta. Ela abriu a bolsa de grife com pressa, os dedos tremendo. Ela tirou 3 notas de R$100 e enfiou no bolso do casaco dele com nojo de tocar no tecido molhado. Toma, isso dá para pagar uma pensão decente no centro, ou um hotel barato. Vá para lá, tome um banho, compre uma roupa que não cheire a mofo. Depois a gente se fala. Me liga semana que vem. Mas não apareça lá em casa, ouviu? O Ricardo está muito estressado. Augusto olhou para as notas na mão. R$300. Esse era o preço do amor de Patrícia. Você está me expulsando, filha. Na chuva? Eu estou te ajudando, pai. Estou te dando dinheiro. O que mais o senhor quer? Que eu te coloque na vitrine? Vá logo, por favor, antes que alguma cliente me veja falando com o senhor. Ela virou as costas, entrou na loja. O ar-condicionado a engoliu de volta para o mundo perfeito e perfumado. Augusto ficou na calçada, segurando as notas. A chuva lavava o rosto dele, misturando-se com uma lágrima fria. Ele amassou as notas e as deixou cair no chão. Ele não precisava daquele dinheiro sujo de vergonha. Rodrigo tinha o orgulho. Patrícia tinha a vaidade. 2 testes. 2 reprovações. Restava um. Camilo, o caçula, o menino doce, o artista. Camilo sempre foi o mais sensível, pensou Augusto, tentando reacender a chama da esperança que agora era apenas uma brasa moribunda. Ele não liga para aparências como a Patrícia. Ele não é duro como o Rodrigo. Ele vai me acolher. Augusto caminhou para o ponto de ônibus novamente. O destino agora era a Vila Madalena. O bairro boêmio, onde Camilo morava num loft descolado, pago pelo pai, claro. Já era noite quando Augusto chegou ao prédio de Camilo. A chuva tinha parado, mas o frio da noite cortava a pele. O interfone tocou 10 vezes antes de alguém atender. Quem é, pô? A festa tá rolando, sobe aí! Uma voz desconhecida e bêbada gritou. O portão abriu. Augusto subiu as escadas. O elevador estava quebrado. Suas pernas de 72 anos doíam a cada degrau. Quando chegou ao 3º andar, a porta do apartamento estava aberta. A música era ensurdecedora. Havia fumaça de cigarro e outras coisas no ar. Pessoas jovens, estranhas, dançavam e bebiam. O loft, que Augusto comprou e decorou com móveis caros, estava destruído. Garrafas no chão, sofá manchado, quadros tortos. Augusto entrou, sentindo-se um alienígena. Ninguém notou o velho sujo. Acharam que era algum tio doido ou um mendigo que entrou de penetra. Ele encontrou Camilo na varanda, jogado num puff, com um copo de uísque na mão e uma garota no colo. Camilo parecia acabado. Olheiras fundas, magro demais. Camilo! Chamou Augusto. O rapaz abriu os olhos, demorando para focar. Pai! Caramba, que susto! O que você está fazendo aqui, velho? E que roupa é essa? Virou hippie? Camilo riu, achando graça. A garota no colo dele riu também. Augusto se aproximou. O cheiro de álcool era forte. Meu filho, preciso falar com você, a sós. Camilo bufou, tirou a garota do colo e se levantou, cambaleando. Fala aí, pai. Tá todo mundo em casa, sem segredos. Camilo, a fazenda quebrou. Eu perdi tudo. Não tenho mais dinheiro. Não tenho casa. Camilo parou de rir. A notícia atravessou a névoa do álcool e atingiu o único neurônio que importava para ele. O financeiro. Peraí.
Como assim perdeu tudo? E a minha mesada? O senhor depositou o dinheiro do aluguel desse mês? O dono do prédio tá me cobrando. Não vai ter depósito, Camilo. Não tem mais dinheiro. Eu estou na rua. Eu vim pedir abrigo. Posso dormir no sofá? Só até eu conseguir um emprego, uma pensão. Camilo passou a mão no cabelo, nervoso. Ele começou a andar de um lado para o outro. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Pai, o senhor não pode falir. Eu tenho dívidas. Eu devo para o traficante, devo para o bar. Se o senhor não pagar, eles me matam. Eu preciso de ajuda, filho. Eu estou com fome. Camilo olhou para o pai com uma raiva infantil. A raiva da criança que tem o brinquedo tirado. O senhor vem aqui na minha casa estragar a minha vibe com essa história de miséria. O senhor foi irresponsável. Como deixa um império acabar assim? E agora quer dormir aqui? Olha para isso aqui, pai. É uma festa. Onde eu vou botar um velho falido. Vai espantar as garotas. Eu sou seu pai, Camilo. Eu te dei esse apartamento. Te dei esse uísque que você está bebendo. Deu porque quis. Ninguém pediu para nascer. Agora, se o senhor não tem dinheiro para me dar, então o senhor não serve para nada aqui. Sai fora, pai. Vai procurar o Rodrigo. O Rodrigo é o rico da família. Ele que resolva. Eu tô quebrado. Minha vida acabou por sua causa. Camilo empurrou o pai. Um empurrão fraco, de bêbado, mas suficiente para desequilibrar o velho Augusto, que bateu o ombro na parede. Vai embora, sai daqui. Você é um perdedor. Gritou Camilo, jogando o copo de vidro na parede. O vidro estilhaçou perto da cabeça de Augusto. Augusto olhou para o caçula. O menino doce tinha virado um monstro egoísta. Não houve nem a oferta de dinheiro para o hotel, como Patrícia fez. Houve apenas a violência da indiferença. Augusto saiu do apartamento. Desceu as escadas segurando o corrimão para não cair, enquanto as lágrimas finalmente rolavam livres pelo seu rosto sujo. 3 filhos, 3 portas fechadas, 3 facadas no peito. Ele estava na rua novamente. Eram quase 11 da noite. A cidade estava vazia e perigosa. Ele tinha dinheiro na conta secreta para comprar o hotel mais caro da cidade. Mas ele não queria ir para um hotel. Ele se sentia tão sujo por dentro, tão traído, tão órfão de filhos, que o luxo parecia uma ofensa. Ele sentou-se num banco de praça, colocou a cabeça entre as mãos e chorou. Onde eu errei, meu Deus? Eu dei tudo. Eu dei amor. Eu dei conforto. E criei monstros. Foi então que uma mão tocou o ombro dele. Uma mão leve, calejada, quente. Seu Augusto, é o senhor? Augusto levantou a cabeça assustado. Diante dele, parada na calçada, segurando uma sacola de compras simples e um guarda-chuva quebrado, estava uma mulher jovem, morena, cabelos presos num rabo de cavalo, roupas muito simples, mas limpas. Ele demorou 1 segundo para reconhecer. Era Mariana. Mariana era filha da antiga cozinheira da fazenda, a dona Zefa, que morreu anos atrás. Augusto tinha pagado os estudos de Mariana em uma escola técnica de enfermagem, como gratidão pelos serviços da mãe dela. Mas depois que ela se formou, ele perdeu o contato. Mariana não era sangue dele, não era herdeira, era apenas a filha da empregada. Mariana, disse ele limpando o rosto. Meu Deus, seu Augusto, o que aconteceu com o senhor? Por que está aqui sozinho nesse frio vestido assim? O senhor foi assaltado? Mariana largou as sacolas no chão e se ajoelhou na frente dele, pegando as mãos geladas do velho nas suas. O olhar dela não tinha julgamento, não tinha vergonha, tinha preocupação genuína. Eu perdi tudo, minha filha, disse Augusto, mantendo o personagem, mas agora com a voz embargada de verdade. Fali. Meus filhos me expulsaram. Não tenho para onde ir. Mariana não perguntou como você faliu. Ela não perguntou cadê o dinheiro. Ela abraçou ele. Um abraço apertado, cheiroso, cheio de calor humano. O senhor não está sozinho, seu Augusto. O senhor tem a mim.
O Senhor pagou meus estudos, o Senhor salvou a minha vida quando minha mãe morreu. Eu nunca esqueci. Ela se levantou e o ajudou a erguer-se. Minha casa é pequena, é longe na zona leste. É simples. O senhor não está acostumado, mas tem cama quente, tem sopa e tem amor. Vamos. O ônibus passa logo ali. Augusto olhou para Mariana. Os 3 filhos de sangue o rejeitaram no luxo. A filha de coração o acolheu na miséria. Ele segurou a mão dela. Vamos, minha filha, vamos para casa. O que Mariana não sabia é que, ao levar aquele velho mendigo para seu pequeno apartamento, ela estava levando a maior fortuna do estado de Goiás. E o que os filhos de Augusto não sabiam é que o dia do juízo estava marcado, e seria no almoço de domingo. A viagem de ônibus até a Zona Leste durou mais de 1 hora. O veículo sacolejava pelos buracos do asfalto gasto, e a cada solavanco, Augusto sentia o corpo doer. Mas a alma estava estranhamente leve. Ao seu lado, Mariana segurava sua mão com firmeza, como se tivesse medo de que ele desaparecesse se ela soltasse. Ela não tinha vergonha dele. Pelo contrário, ela olhava para os outros passageiros com uma postura protetora, desafiando qualquer um a olhar torto para o seu velhinho. Eles desceram em um bairro simples. Ruas estreitas, casas sem reboco, cachorros latindo nos portões, crianças jogando bola na rua sob a luz amarela dos postes. Não havia o silêncio asséptico do condomínio de Rodrigo, nem o glamour artificial da rua da loja de Patrícia. Havia vida. Havia cheiro de alho fritando, de terra molhada, de humanidade. Mariana abriu o portão de uma casinha de fundos. É aqui, seu Augusto. Cuidado com o degrau, está quebrado. Eles entraram. A casa era minúscula, uma sala que também era cozinha, um quarto e um banheiro. O chão era de cimento queimado, vermelhão, limpo e brilhante de tanto zelo. Nas janelas, cortinas de chita barata, mas costuradas com capricho. Não havia tapetes persas, nem lustres de cristal, mas havia uma imagem de Nossa Senhora na estante e flores colhidas na rua em um copo de vidro sobre a mesa. Sente-se aqui no sofá, o senhor deve estar exausto, disse Mariana, ajudando-o a tirar o casaco molhado. O sofá era velho, coberto com uma manta para esconder os rasgos, mas era macio. Augusto sentou-se. Ele olhou em volta. Aquele lugar valia menos do que a adega de vinhos de seu filho Camilo, mas, pela primeira vez em 2 anos, desde que sua esposa morreu, ele não sentiu frio. Vou preparar algo para a gente comer. Não repare, hoje só tem sopa de legumes com macarrão. Mariana foi para o fogão. Augusto a observava. Ele viu como ela economizava o gás, acendendo o fósforo rápido. Viu como ela aproveitava até a última gota de óleo da garrafa. Viu o cansaço nos ombros dela, de quem trabalhou o dia todo em pé num hospital e agora cuidava de um velho falido sem reclamar. O cheiro da sopa encheu a casa. Um cheiro honesto. Quando ela serviu o prato fundo, fumegante, e colocou na mão dele, Augusto chorou. Não de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. «Por que você está fazendo isso, menina?» perguntou ele, com a colher tremendo na mão. «Eu não tenho nada para te dar. Eu sou um peso.» Mariana sentou-se ao lado dele com seu prato no colo. «O senhor não é um peso. O senhor é família. Minha mãe, a Zefa, sempre dizia: Mariana, o seu Augusto é um homem bom. Ele deu dignidade para a gente. O senhor pagou meus livros, pagou meu uniforme. Quando minha mãe adoeceu, o senhor mandou o médico da fazenda ver ela. Eu nunca esqueci. Dinheiro a gente perde e ganha, seu Augusto. Mas gratidão. Gratidão é dívida que não caduca. Eles comeram em silêncio. Augusto, acostumado a banquetes e vinhos caros, achou aquela sopa a melhor refeição de sua vida. Tinha o tempero que faltava na casa dos filhos. Tinha amor. Naquela noite, Mariana insistiu para que ele dormisse na cama dela. «Eu durmo no sofá, sou jovem, minhas costas aguentam.»
disse ela rindo. Augusto tentou recusar, mas ela foi irredutível. Ele deitou na cama simples, com lençóis lavados com sabão de coco, e dormiu um sono profundo, sem pesadelos, enquanto a chuva caía lá fora. Ele estava seguro. Houve uma noite, a mais fria do ano, em que a idade pesou. Augusto sentiu uma dor aguda nas costas, fruto de dormir em colchões ruins e do estresse emocional. Ele teve febre, delirou. Ele acordou de madrugada, suando frio, achando que estava morrendo. Ele olhou para o teto do barraco. Sentiu o cheiro de umidade. A mão dele foi para o bolso da mala, onde estava o celular. O dedo pairou sobre o número do piloto do helicóptero. Basta uma ligação, pensou ele. Em 2 horas eu estou no hospital sírio-libanês, em lençóis de algodão egípcio. Por que eu estou passando por isso? Ele estava prestes a ligar, prestes a desistir do teste e voltar para sua vida de rei. Mas então, ele sentiu um pano úmido na testa. Era Mariana. Ela não tinha dormido. Ela estava sentada no chão, ao lado da cama, velando o sono dele. Calma, seu Augusto, a febre vai baixar. Eu estou aqui. Eu não vou sair do seu lado. Ela começou a cantarolar uma cantiga antiga, a mesma que a mãe dela cantava na cozinha da fazenda. Augusto soltou o celular. O aparelho caiu no chão. Ele percebeu ali que nenhum hospital de luxo tinha aquele remédio. Ele decidiu ficar. Ele decidiu ir até o fim. Os dias viraram semanas. Augusto continuou na casa de Mariana. Ele manteve a farsa. Dizia que estava tentando resolver a papelada da falência, que talvez sobrasse algum dinheiro, mas que estava difícil. Mariana nunca perguntou sobre herança. Nunca perguntou se ele tinha algum dinheiro guardado. Ela apenas cuidava. Ela saía cedo para trabalhar no hospital e deixava o café pronto. À noite voltava cansada, mas trazia sempre um agrado. Um pão doce, uma revista velha que achou no ônibus para ele ler, uma fruta. Augusto via a luta dela. Viu as contas de luz vermelhas em cima da geladeira. Viu que ela remendava o sapato de trabalho com cola para não ter que comprar outro. Ele tinha vontade de gritar: "Eu sou milionário! Jogue esse sapato fora! Vamos comprar o shopping inteiro!" Mas ele precisava ter certeza absoluta. O coração dele já tinha sido quebrado 3 vezes. Ele não aguentaria uma 4ª decepção. Então, ele decidiu fazer o teste final. O teste da misericórdia. Numa manhã de sábado, Augusto começou a tossir. Uma tosse seca, encenada, mas convincente. Ele fingiu febre. Gemeu de dor no peito. Mariana ficou apavorada. "Seu Augusto, o senhor está queimando. Precisamos ir ao posto de saúde." Não, disse ele com voz fraca. "Eu conheço essa dor. É o meu remédio do coração. Eu tomava um remédio caro, mas acabou e eu não tenho dinheiro para comprar." "Qual é o remédio?" "Eu compro", disse ela pegando a bolsa. "Custa R$ 300 a caixa, minha filha. É muito dinheiro." "Deixa, vai passar." R$ 300. Era quase metade do salário de Mariana. Era o dinheiro do aluguel e da feira. Mariana olhou para a carteira vazia. Olhou para o velho sofrendo na cama. Ela não hesitou. "Eu volto logo, não saia daí." Ela saiu correndo. Augusto se levantou e foi até a janela, espiando pela fresta da cortina. Ele viu Mariana entrar numa loja de penhores da rua de baixo. O coração de Augusto parou. Ele sabia o que ela tinha ido fazer. A única coisa de valor que Mariana tinha era uma correntinha de ouro fina, com um pingente de coração, que foi da mãe dela. A última lembrança da dona Zefa. 20 minutos depois, Mariana voltou. Ela não tinha mais a correntinha no pescoço, mas tinha uma caixa de remédio na mão e um sorriso aliviado no rosto. Ela entrou no quarto com um copo d'água. "Tome, seu Augusto, tome tudo. O senhor vai ficar bem." Augusto segurou a caixa de remédio. Ele olhou para o pescoço nu dela. As lágrimas dessa vez foram reais, grossas e incontroláveis. Você vendeu a correntinha da Zefa."
ele sussurrou. Corrente é metal, seu Augusto. O senhor é gente. A mãe ia querer que eu fizesse isso. Agora toma. Augusto engoliu o comprimido, que era apenas uma vitamina, pois ele tinha trocado a caixa na farmácia antes de dar o nome para ela, para não tomar remédio errado, mas ela não sabia. Naquele momento, o teste acabou. Augusto não precisava de mais provas. Ele tinha encontrado a herdeira do seu império. Não era a filha do sangue, era a filha da alma. Naquela noite, enquanto Mariana dormia no sofá, exausta, Augusto pegou o telefone celular velho que mantinha escondido no fundo da mala. Ele ligou para Hélio, o advogado. Hélio, pode preparar os papéis. Eles passaram no teste, Augusto? Perguntou o advogado. Meus filhos não, mas eu encontrei quem mereça. Marque a reunião. Domingo. Na fazenda. Convoque os 3. Diga que é urgente. Diga que eu estou morrendo e preciso dividir o que restou. Enquanto Augusto dormia o sono dos justos na casa simples de Mariana, do outro lado da cidade, os telefones dos irmãos Sampaio não paravam. Rodrigo convocou uma reunião de emergência, não na fazenda, mas num restaurante caro. Ele, Patrícia e Camilo se encontraram. O velho chamou a gente, disse Rodrigo bebendo vinho. Diz que vai dividir o que sobrou. Será que sobrou muito? Perguntou Patrícia nervosa. Eu tenho dívidas na loja. O problema não é o que sobrou, interrompeu Camilo. O problema é que ele pode querer morar com a gente depois. Vocês viram o estado dele? Eu não vou cuidar de velho falido. Rodrigo sorriu, frio. Não se preocupem, eu já falei com meu advogado. Se ele não tiver dinheiro, nós vamos interditá-lo. Vamos alegar senilidade. Colocamos ele no asilo público do governo e a gente divide o resto dos bens ocultos, se houver. Ninguém aqui vai gastar um centavo com ele. Interditar o papai? Patrícia hesitou por um segundo, mas logo pensou na sua imagem social. Talvez seja o melhor para ele. Ele parecia louco. Fechado, brindou Camilo. Amanhã a gente pega o dinheiro e se livra do problema. Eles brindaram a traição. Eles não sabiam, mas estavam assinando a própria sentença. O dia seguinte não seria de herança, seria de julgamento. Na manhã seguinte, os telefones dos irmãos Sampaio tocaram. Na construtora, Rodrigo atendeu, irritado. Doutor Hélio, o que foi? O velho morreu? Ah, está morrendo? Olha, eu estou numa reunião importante. Tem herança? Como assim? O que restou? Ele não tinha falido? Ah, bens ocultos? Terras que o banco não pegou? O tom de voz de Rodrigo mudou de irritação para ganância em um segundo. Domingo na fazenda? Certo, eu estarei lá, mas não vou levar a família, não quero drama. Vou para assinar e resolver. No spa, Patrícia atendeu com uma máscara facial. O papai tá mal? Ai, que triste. Mas, Hélio, sobrou alguma coisa? As joias da mamãe? O cofre da casa? Ah, graças a Deus. Eu sabia que ele não podia ter perdido tudo. Estarei lá, vou de preto caso ele, você sabe, parta logo. Na balada, ressaca. Camilo atendeu com voz de sono. Fala, Hélio, o velho vai bater as botas? Putz, mas vem cá, e a grana? Tem grana? Se tiver grana eu vou. Se for para chorar em caixão de pobre eu não vou não. Tem? Beleza, tô lá. Nenhum deles perguntou. Ele está sofrendo? Nenhum perguntou. Posso levar um médico? Todos perguntaram. Quanto sobrou? Eles morderam a isca. A promessa de bens ocultos os atraiu como moscas para o mel. Domingo de manhã. O sol brilhava na Fazenda Esperança. 3 carros importados estacionaram no pátio. Rodrigo desceu de sua BMW, arrumando a gravata. Patrícia desceu de seu Mercedes, usando óculos escuros gigantes para esconder a falta de maquiagem de luto antecipado. Camilo desceu de seu conversível, com uma garrafa de água na mão. De ressaca. Eles se entreolharam, não se abraçaram, eram rivais na partilha. O advogado disse que ele está nas últimas, comentou Rodrigo.
Vamos entrar, assinar o que tiver que assinar, pegar o que der e acabar com essa palhaçada de falência. Eu quero a prataria, avisou Patrícia. Eu quero dinheiro vivo, disse Camilo. Eles subiram a escada da varanda. A porta estava aberta. Na sala principal, Hélio, o advogado, estava sentado à cabeceira da grande mesa de jantar, com uma pilha de documentos e uma maleta de couro. O ambiente era solene, mas não havia cama de hospital na sala. Não havia médicos. Onde está ele? Perguntou Rodrigo impaciente. Cadê o moribundo? Sentem-se, disse Hélio, frio. Seu pai já vem. Os três sentaram-se desconfortáveis. Passos foram ouvidos no corredor. Passos firmes. Não passos de um homem morrendo. A porta se abriu. E lá estava Augusto. Mas não era o mendigo sujo que eles expulsaram. Ele estava barbeado, cabelo cortado, vestia seu melhor terno de linho branco, um chapéu panamá e sapatos que brilhavam como espelhos. Ele exalava poder. Ele cheirava a autoridade. E ao lado dele, de braços dados com ele, estava Mariana. Ela usava um vestido simples, mas bonito, que Augusto tinha mandado comprar. Ela parecia assustada com o luxo, mas segurava o braço do velho com carinho. Augusto caminhou até a ponta da mesa. Ele não se sentou. Ele ficou em pé, olhando de cima para os três filhos boquiabertos. Pai, gaguejou Patrícia. O senhor não estava doente e falido. É um milagre, disse Camilo, cínico, já calculando que se o pai estava bem, a mesada podia voltar. O velho deu a volta por cima. Rodrigo, mais esperto, semicerrou os olhos. Ele olhou para a roupa do pai, olhou para o advogado, olhou para Mariana. Isso foi um teatro, disse Rodrigo, a voz endurecendo. Você nunca faliu, não é? Você mentiu para nós. Augusto sorriu, um sorriso que gelou a espinha dos três. Sim, Rodrigo, eu menti. Eu fingi que não tinha nada, para ver se vocês me davam alguma coisa. Eu fingi que estava com fome, para ver quem me dava um prato de comida. Eu fingi que estava sem teto, para ver quem me dava um travesseiro. Ele bateu a mão na mesa. O estrondo fez Patrícia pular. E vocês, meus filhos, o meu sangue, vocês me deram nojo, vocês me deram as costas, vocês me trataram como um cachorro sarnento. Ele apontou para Rodrigo. Você, Rodrigo, me expulsou porque eu ia sujar seu tapete persa e envergonhar seus convidados. Ele apontou para Patrícia. Você, Patrícia, me deu R$ 300 como se fosse esmola para se livrar do problema na frente da sua loja. Ele apontou para Camilo. E você, Camilo, você me empurrou. Você quase me bateu porque eu estraguei a sua festinha com o meu dinheiro. Os três estavam pálidos. O silêncio era mortal. Ah, pai, espera. O senhor não entendeu, começou Rodrigo. Cala a boca, trovejou Augusto. Eu entendi tudo. Eu vi tudo. Eu senti na pele o frio da rua que vocês me mandaram enfrentar. Ele se virou para Mariana. O rosto dele suavizou. Ele pegou a mão dela e a beijou. Esta aqui é a Mariana, filha da Zefa, a cozinheira. Ela não tem o meu sangue. Ela não tem a minha educação. Ela mora num barraco onde chove dentro. Mas quando ela me viu na praça, sujo, fedendo, chorando, ela não viu um problema. Ela viu um ser humano. Ela me levou para casa. Ela me deu a cama dela. Ela vendeu a única joia que tinha, a lembrança da mãe morta, para comprar remédio para mim. Mariana chorava silenciosamente. Ela não sabia da fortuna. Ela achava que estava ali apenas para acompanhar o senhor Augusto numa reunião difícil. Augusto olhou para Hélio. Doutor Hélio, por favor, leia o testamento. Hélio abriu a pasta, ajustou os óculos. A voz dele era a sentença final. Eu, Augusto Sampaio, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais, revogo todos os testamentos anteriores. Declaro que meus filhos, Rodrigo, Patrícia e Camilo, já receberam sua herança em vida através de estudos, imóveis, carros e empresas que financiei e que eles não souberam valorizar.
Portanto, a partir desta data, eles estão excluídos da sucessão da Fazenda Esperança e de todos os ativos financeiros. Hélio fez uma pausa dramática. Os filhos estavam em choque, de boca aberta, sem ar. Declaro como minha única herdeira universal de todas as terras, gados, investimentos e imóveis, a senhorita Mariana da Silva. O grito de Patrícia foi agudo. O quê? Você está louco? Ela é a empregada. Ela é uma golpista. Ela enganou o senhor. Rodrigo levantou-se vermelho. Isso não vai ficar assim. Eu vou contestar na justiça. O senhor está senil. O senhor foi manipulado por essa oportunista. Augusto riu. Contestem. O doutor Hélio gravou tudo. Temos vídeos das câmeras de segurança do seu prédio, Rodrigo, me expulsando. Temos testemunhas na loja da Patrícia. Temos o porteiro do prédio do Camilo. Eu tenho provas da ingratidão de vocês. Nenhum juiz vai dar ganho de causa para filhos que abandonam o pai. Ele olhou para Mariana, que estava em estado de choque, tremendo. Mariana, minha filha, tudo isso é seu. A casa, a fazenda, o dinheiro, mas com uma condição, que você nunca, jamais deixe o dinheiro endurecer o seu coração como aconteceu com eles. Mariana abraçou Augusto. Seu Augusto, eu não quero dinheiro. Eu só queria que o senhor estivesse bem. Oh, eu sei, minha filha. É por isso que você merece tudo, porque você foi a única que não pediu nada. Augusto virou-se para os filhos biológicos. Agora, saiam da minha casa. Saiam da casa da Mariana. Vocês têm suas vidas, seus empregos, seus orgulhos. Vivam com eles. A fonte secou. Rodrigo, Patrícia e Camilo saíram daquela sala como zumbis. Eles entraram em seus carros de luxo, mas sabiam que dali para frente a vida seria muito mais dura. Eles tinham perdido o bilhete premiado. Eles tinham perdido o pai. E tinham perdido a dignidade. Na varanda, Augusto e Mariana observavam a poeira baixar. O sol se punha sobre os cafezais da Fazenda Esperança. E agora, seu Augusto? Perguntou Mariana, ainda sem acreditar. Agora, minha filha, agora a gente vai tomar um café com bolo de fubá, porque a riqueza cansa, mas a paz é o único luxo que vale a pena. O tempo, esse senhor que não perdoa dívidas e nem esquece promessas, passou sobre a Fazenda Esperança. Mas, diferentemente do que Rodrigo previu, a fazenda não virou pasto seco, ela floresceu como nunca. Mariana não assumiu o império com arrogância. Ela assumiu com a humildade de quem sabe que a terra não tem dono, tem apenas zelador. Nos primeiros anos, ela não mandou, ela aprendeu. Sentava-se com o seu Augusto na varanda todas as manhãs, com um caderno no colo, anota um do cada conselho, cada história sobre a safra, cada nome de funcionário antigo. O segredo da soja, filha, não é o adubo, é o olho do dono que acorda cedo, dizia Augusto, já com as pernas fracas, mas com a mente afiada. E Mariana acordava cedo. Ela trocou os vestidos da cidade por botas e jeans. Ela ia para o campo. Ela almoçava no refeitório com os peões. Ela reformou as casas dos colonos antes de pintar a casa grande. A fazenda, que antes era uma máquina de dinheiro, virou uma comunidade. Mariana construiu uma creche para os filhos dos funcionários. Construiu um posto de saúde. Augusto assistia a tudo aquilo da sua cadeira de balanço com um sorriso que não cabia no rosto. Ele tinha acertado. O legado dele não estava sendo gasto em viagens para Paris. Estava sendo plantado no futuro daquelas crianças. Enquanto a luz brilhava na fazenda, a sombra crescia na cidade. A vida cobrou a fatura dos 3 irmãos Sampaio, com juros e correção monetária, Rodrigo e a Torre de Papel. Rodrigo tentou contestar o testamento na justiça. Gastou o que tinha e o que não tinha, com advogados caríssimos. Ele alegava que o pai estava senil, que Mariana era uma golpista. Mas o Dr. Hélio tinha blindado tudo. Os vídeos da expulsão foram anexados ao processo. O juiz, ao ver as imagens de Rodrigo humilhando o próprio pai na porta de casa,
Não apenas negou o pedido, como condenou Rodrigo a pagar as custas processuais e uma multa por litigância de má-fé. A construtora de Rodrigo, sem o aporte financeiro do pai, quebrou 6 meses depois. O grande empresário viu seus bens irem a leilão. A esposa, acostumada ao luxo, pediu o divórcio e levou o que sobrou. Hoje, dizem na cidade, Rodrigo trabalha como gerente de uma loja de materiais de construção de um antigo concorrente, ouvindo ordens de alguém que ele costumava desprezar. Ele vive num apartamento alugado de 2 quartos. E toda vez que chove, ele se lembra daquela noite em que negou abrigo ao pai. Patrícia e a vitrine vazia. A boutique de Patrícia não resistiu sem a mesada disfarçada de investimento. As clientes, percebendo que ela não tinha mais o sobrenome poderoso por trás, sumiram. A elite é cruel com quem perde o brilho. Patrícia teve que fechar a loja. O marido, Ricardo, que amava o status mais do que a esposa, a deixou por uma mulher mais jovem e mais rica. Patrícia, a mulher que tinha nojo de gente pobre, teve que aprender a viver com um salário mínimo. Ela vendeu as bolsas de grife, os sapatos, as joias. A última vez que foi vista, estava trabalhando como recepcionista em um salão de beleza no centro, servindo café para as dondocas que um dia ela chamou de amigas. Dizem que ela não olha nos olhos de ninguém. A vergonha é sua única companheira. Camilo e o fim da festa. O caçula teve o destino mais triste. Sem o dinheiro do pai para financiar o vício e a vida mansa, os amigos da balada desapareceram na primeira semana. Camilo foi despejado do loft. Tentou morar com Rodrigo, que o expulsou. Tentou morar com Patrícia, que não tinha onde cair morta. Ele acabou vivendo de favor em repúblicas de estudantes até que a idade chegou. Sem profissão, sem caráter e sem dinheiro, Camilo se tornou um homem amargo. Dizem que ele apareceu no portão da Fazenda Esperança uma única vez, anos depois, pedindo dinheiro. Mariana o recebeu, não deu dinheiro, deu um emprego, ofereceu uma enxada. Se quiser comer, vai ter que plantar, Camilo. Ele olhou para a enxada com nojo, cuspiu no chão e foi embora. Preferiu a miséria orgulhosa ao trabalho digno. Nunca mais foi visto. 7 anos depois daquele teste, Augusto Sampaio partiu. Ele não morreu sozinho num asilo ou num hospital frio da capital. Ele morreu em sua cama, na fazenda, com a janela aberta para o cheiro de terra molhada que ele tanto amava. Mariana estava ao seu lado, segurando sua mão. Os netos do coração, filhos que Mariana teve depois de se casar com o agrônomo da fazenda, choravam no pé da cama. "Obrigado, minha filha." Foram as últimas palavras dele. "Você me devolveu a fé na humanidade." "Vá em paz, meu pai," disse Mariana chorando. "O Senhor me deu uma vida." O velório de Augusto parou a região. Não havia políticos interesseiros ou sócios gananciosos. Havia gente, muita gente. Colonos, vizinhos, gente que ele ajudou em silêncio. Nenhum dos 3 filhos biológicos apareceu. Talvez por vergonha, talvez por falta de dinheiro para a passagem. Ou talvez porque, para eles, Augusto já tinha morrido na noite em que fechou a carteira. Mariana chorou a morte dele, como se tivesse perdido o próprio sangue. E de certa forma tinha. Ela ergueu um busto de bronze na entrada da fazenda. Na placa, não escreveu Coronel Sampaio. Escreveu: "Aqui jaz Augusto, um homem que ficou pobre para descobrir sua verdadeira riqueza." E assim, a história se fechou. A Fazenda Esperança continua lá, verde e próspera. E dizem que, em noites de chuva, se você passar perto da porteira, pode sentir uma paz diferente. Como se o espírito de um velho de chapéu estivesse vigiando, feliz, sabendo que sua terra ficou em boas mãos. Essa história é um espelho duro, mas necessário. Augusto precisou se vestir de mendigo para enxergar a nudez da alma de seus filhos. Ele precisou perder tudo, de mentira, para ganhar uma filha, de verdade. A lição que fica ecoando em nossos corações hoje é sobre a lei da honra.
O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Rodrigo, Patrícia e Camilo quebraram essa lei, e os dias de prosperidade deles foram cortados. Eles amaram o ouro do pai, mas desprezaram a história do pai. Mariana, por outro lado, honrou um homem que nem era seu pai de sangue. Ela honrou a humanidade dele, e por isso ela herdou a força dele. Deus não dá grandes heranças para quem tem mãos fechadas. Ele dá para quem tem o coração aberto. Muitas vezes reclamamos da vida, dos parentes, da sorte. Mas será que nós passaríamos no teste do mendigo? A verdadeira riqueza não é o que você tem no banco. É quem você tem ao seu lado quando o banco fecha. Eu quero muito saber quem são as pessoas de coração bom que acompanharam essa história até o final. Por favor, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo hoje. Eu vou amar ler cada comentário e ver até onde a história do seu Augusto chegou. É Minas Gerais? É São Paulo? É Bahia? Ou você está fora do Brasil? Conta pra mim. E se você se emocionou com a vitória da Mariana, deixe o seu like agora. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Inscreva-se no canal Histórias e Reencontros. Aqui, a saudade sempre tem fim e a justiça sempre acontece. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.